os conflitos do Vaticano e o que isso tem refletido na Igreja Católica. Nós vamos tratar desse tema com o jornalista e radialista Rosalvo Nogueira, um extremo conhecedor do assunto. Roda a vinheta. Em um mundo onde as verdades são muitas vezes ocultadas, surge um espaço onde elas não podem se esconder. A cada domingo, uma nova perspectiva se abre, desvendando os segredos mais profundos dos conhecimentos que moldam nosso presente. Prepare-se para ter suas certezas questionadas, seus conceitos desafiados e sua visão de mundo transformada. E no centro de tudo isso, um homem cuja missão é iluminar o caminho com a luz da verdade. Bertolino Menezes. Ponto de vista. Aqui, o foco é com a verdade, todos os domingos, às 9 da manhã. Bom dia, Rosalvo. Bom dia, Bertolino. Prazer em vê-lo. A recíproca é verdadeira, né? Tanto tempo. É verdade. Rosalvo, você sempre foi uma estrela no jornalismo, né? Na rádio também, com programas durante muitos anos. Fomos, inclusive, colegas lá na TV Sergipe, né? No jornalismo, onde você fazia um belíssimo trabalho. Mas você tem uma tendência muito forte, sempre, e me parece que já a partir dos seus 19 anos, voltado para a Igreja Católica, né? Passou pela arquidiocese e tem uma família construída na base da fé. E você hoje está aqui como um convidado especial do Ponto de Vista, um programa que a gente leva ao ar deste domingo, a partir das 9 horas. Todos os domingos a gente levanta um tema e busca a autoridade vinculada a esse tema que a gente escolhe. E o tema de hoje é sobre a Igreja Católica, as crises que a Igreja Católica vem passando, a questão das divergências internas da estrutura maior da Igreja, né? E a participação, claro, do Papa Francisco. Um homem aberto, um homem que fala a linguagem de todos e que parece que em alguns momentos isso tem incomodado. Como é que você vê a Igreja Católica hoje no mundo e em especial no nosso país? Eu acho que a Igreja Católica ela passa por um momento difícil, porque ela manteve esse status quo da primeira igreja criada por Jesus e os bispos e padres formados, digamos assim, na hierarquia do Vaticano, ficaram sempre naquela coisa, nós somos da religião verdadeira e nós é que passamos a verdade. A igreja veio daquela estrutura antiga de que se fazia uma missa em latim, o padre celebrava de costas, então o mundo foi evoluindo. E acho que as lideranças da igreja, desde aquela época, veja bem, os evangélicos surgiram depois de 1500. Quer dizer, a igreja já tinha 1500 anos. Então, depois de que surgiu o protestantismo, foi por quê? Porque Lutero começou a questionar. Ele era um católico, ele era um religioso católico. Então, Lutero começou a questionar por que tantas decisões que a igreja tomava e tantas imposições a chegar que você tinha que pagar um terreno no céu. Pô. Que história é essa? Então o mundo evoluiu. E as lideranças da igreja só vieram evoluir no Concílio Vaticano II. O que é o Concílio Vaticano II? Quando o Papa João XXIII, percebendo todos esses erros que Lutero já vinha apontando, eu me lembro de um gesto, eu era bem garoto, quando ele abriu as janelas do Vaticano, ele disse, vamos abrir as janelas aqui do Vaticano para os jovens, pô. E se você fizer uma reflexão, você vai ver que os cardeais e bispos da Igreja Católica, muitos deles já são idosos. Ora, o mundo, eu tenho 60 e poucos anos. Você acha que eu sou bacana igual um garoto de 20, 22? Eu tenho uma neta de 15, que já me chama a atenção das mudanças de hoje. Então a igreja precisava ter mudado isso, não mudou, demorou. Ainda está demorando. E você veja que a igreja hoje já tem veículos de comunicação. A igreja começou com a Rede Vida aqui no Brasil, que não era da igreja, é um empresário católico, o seu João Monteiro, que eu conheci. Ele, se sentindo um católico, tinha uma televisão, um canal de TV lá em Rio Preto, e procurou a CNBB
E disse, olha, a gente pode montar uma grade, uma programação católica na minha TV. Aí começou a Rede Vida, bem timidazinha. Depois chegou Canção Nova, hoje está cheio de igreja. E nesse De caso, igreja não, de meio de comunicação. você acha que a igreja tem perdido espaço nos últimos anos? Ela perde espaço. O grande problema é que às vezes as lideranças, Bertolino, elas falam assim, mas quem deixou a igreja católica não foi a igreja católica que perdeu. Foram os infiéis. Eu não concordo muito com isso. Não é questão de infiel. A questão é que todo mundo fala, e se você chegar na Bíblia, não precisa ir para a igreja nenhuma, Jesus fala do testemunho. Todo aquele que der o testemunho da verdade, eu estarei com ele. Todo que der testemunho de mim, eu estarei com ele. Então, se eu dou testemunho de ser um bom cidadão, um homem honesto, decente, eu estou com Jesus. E ele está comigo, me protegendo. Então, a igreja ficou nessa, né? Porque como se você pecasse, e ela tinha isso mesmo, pecava, então ela não evoluiu nesse aspecto. Ela tinha que ter dito, precisamos fazer uma reflexão e valorizar o Concílio Vaticano II, que foi um momento difícil na igreja naquela época, que o Papa fez aquele concílio com um monte de bispos do mundo inteiro para tomar novas determinações. O que é que o Papa naquela época fez, João XXIII? Nós estamos mudando de século. A igreja está naquela coisa ainda do Império Romano, e está ali com o governo e tal. Então, não fizeram isso. Agora vem fazendo por quê? Há pouco tempo, quer dizer, antes de terminar o século XX, Bertolino, um amigo meu disse assim, Rosalvo, anote aí na sua cabeça, o século XXI vai ser o século do conhecimento. E não é mesmo, Bertolino? Você pega isso aqui, meu amigo. Exato. Eu quero saber quem foi o Papa fulano. Está aqui, pô. Aqui a educação está vivendo dramas porque os professores que se acham, já era, é aqui. Ó. Ele tem que começar a trabalhar a formação do aluno por aqui. E eles dizem, não, você está vendo a discussão no mundo? Não, é o uso do celular. Bom, aí está certo. Disciplinar o uso do celular, concordo. Mas fugir disso, que é a era do conhecimento. Hoje, você não pode mais esconder como antigamente. Aquele padre lá, teve uma denúncia com ele estava com uma mulher, transferido. Transferido para quê? Ou esse padre aqui, ele é gay. Não, transferido para quê? Por que não chama o cara para conversar? Por que não começa a respeitar? Porque se nós, dentro da própria igreja, a gente dá um mau testemunho. Então, isso é que precisa. E o Papa Francisco, já entrando nele, eu percebi assim, o Papa coroa com a linguagem jovem, porra. Mas isso está gerando conflito. Está gerando conflito por quê? Porque os pseudos conservadores que querem usar esse discurso, né? A igreja é o testemunho, a família. Sim, que família? Porque meu avô com minha avó tiveram 13 filhos. Quando meu avô morreu, no coração meu, que era neto, e outros netos pequenininhos, e os irmãos, os meus tios e tias, eu estava no sepultamento dele. Todo mundo ali chorando e dizendo, pô, que pena perder João Nogueira, meu avô. O que era isso, então? O amor pelo aquele camarada que era um cara que dava exemplo de vida. 13 filhos para criar pobre. Então, hoje ele só quer folga, quer moleza. Rosalvo, o Papa Francisco, ele tem demonstrado muita humildade, é um cidadão aberto, né, ao mundo, com posições, às vezes até recebendo críticas, né, da grande hierarquia, da maior hierarquia da própria igreja. Inclusive há uma tendência, né, de um segmento de que deve afastá-lo, né, o que eu acho extremamente grave, porque eu sou fã do Papa Francisco, principalmente quando eu vi em tantas entrevistas que ele já deu uma frase onde ele diz que todos têm direito à vida. O que significa dizer, na sua concepção, todos têm direito à vida? O que o Papa Francisco quer falar é o que está escrito na Bíblia. O que acontece muito é que religiosos, de todas as religiões, líderes religiosos, às vezes ele fala assim, segundo a Bíblia, sim, segundo a Bíblia, por que não quer seguir a Bíblia? Quando Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Ele não disse assim, eu quero que tenha vida fulano, só aquele grupo. Todos tenham vida em abundância. E, infelizmente, o mundo, ele diverge disso. Ou seja, tem gente que acha que só os deles, só os santos, os grupos deles, que se acham santos, né?
E o Papa Francisco quis mostrar isso, a humanidade. Ele é humano. O bacana do Papa Francisco é isso. É que ele chegou lá no Vaticano, um Papa sul-americano, da Argentina, um país louco, toda hora com crise, como o Brasil e tantos da América Latina, e ele chegou lá e mostrou o que é o ser humano. Ele era bispo, ele andava de ônibus, ele andava com um povo pobre, simples, humilde. Ele não era aquele cara que ficava na igreja, bota a mitra aqui, é celebrar, vossa reverendíssima, tem aquele negócio todo da hierarquia da igreja, que infelizmente ainda mantém essas coisas. E ele não, ele quebrou isso, ele chegou, foi quebrando. E o Papa então passou a olhar as pessoas como ele é, ser humano. Ele quis dizer o seguinte, eu não sou ninguém, eu sou igualzinho a vocês. Eu tenho só um pulmão, tiraram um porque estava ruim. Eu tenho deficiência, está aí hoje ele, coitado, anda com uma bengalinha por causa do joelho. O que é o joelho? O joelho de qualquer um, eu já tive problema de joelho. O médico mandou ir fazer academia para melhorar. Por quê? Porque eu sou humano. O Papa Francisco é humano, o general é humano, o juiz, político, todo mundo é ser humano. Aí as pessoas querem fazer uma igreja de uma regrinha. A regra da igreja, a igreja que eu conheci de São Francisco, sabe o que Francisco dizia? Francisco, mas nós temos que ter a regra. Todo mundo tem que ter regra. Chega na sua empresa, tem uma regra, tem a Constituição de um país, as leis para você governar, para você administrar uma entidade, tudo tem regra. Mas quando perguntaram a Francisco qual é a regra da ordem franciscana secular, do grupo que ele criou, da comunidade que ele criou, ele disse, a minha regra é o Evangelho. Rosal, você acha que na alta cúpula, né, do Vaticano, existe algum segmento que conspira contra o Papa? Existem os ultraconservadores. Os ultraconservadores, porque a igreja, quando eu digo que ela precisa fazer uma reflexão nas bases das dioceses do mundo inteiro, os bispos, os líderes, tem que mudar essa forma de querer ver a igreja, aquele padre todo de preto tal, e mostrar que ali é um religioso, o que ele está falando é o que é o certo. Ele fala às vezes o que é certo porque ele pega da Bíblia. Quando você vai celebrar uma missa, está lá. Então existe na Igreja Católica, infelizmente, é só você perceber pela história. Os cardeais geralmente são homens nomeados com 75, 70 e tantos anos. O próprio Papa Francisco, coitado, quando ele chegou a ser Papa, já estava, como diz o outro, idoso. E aí ele tem pouco tempo de vida, aí aqueles conservadores que ali estão não querem ver um coroa, um senhor de idade, fazendo uma mudança, fazendo os jovens gostarem dele, as crianças, como ele acolhe as crianças, como ele acolhe todo mundo. Então o Papa Francisco, ele depois de João 23, foi um cara que abriu as portas do Vaticano, da igreja, começou a dizer que os padres podem ter seus carrinhos, nós estamos numa vida, mundo moderno, mas ele não pode ter um carro de luxo. Carro de luxo é soberba. Se eu sou padre, você já viu uma ordenação sacerdotal? Já sim. Você sabe que o padre deita com o rosto para o chão. Meu primo. Pronto. Ali, quando ele deita com o rosto para o chão, se você perguntar a ele ali, por que você está aqui, garoto? É sua vocação? Ele vai dizer, eu recebi o chamado de Jesus. Eu recebi o chamado de Deus. O chamado de Jesus é para você ser pobre, para você ter um coração de perdão, de misericórdia, de compaixão, de piedade, de caridade. E aí você começa, sai dali, padre, eles choram. Tem um momento muito bonito na ordenação, que o bispo amarra aqui um lenço, né? E unge ele aqui com óleo, e ele vai para a mãe dele, ou o pai, o familiar dele, tirar aquilo ali, e ele dá a primeira bênção. Mas é uma coisa muito bonita, aquele compromisso. Agora é aquela mesma história. Beto se formou, ele é médico. E é um médico preparado, mas não atende pobre. Então já era. Ele pode ter a formação que for. Você não tem a sensibilidade. Então o padre, o bispo, o líder religioso, ele tem que dar o testemunho. Por isso que a igreja vive isso, essa contradição. Eu dou um bom exemplo. Eu sou um padre que gosta de estar no meio dos pobres, socorrer os pobres, comunista. Esse padre não presta. Rosalvo, eu acho, às vezes, é uma opinião pessoal, a igreja é muito limitada internamente. Não abre, né, não vai para a sociedade, não busca a juventude, não busca o próprio Deus, é sempre ali dentro da igreja, a missa, missa e missa. Né? Enquanto que outros segmentos cristãos estão aí se espalhando pelo mundo. Né? E o Brasil
é um país que também tem adotado essa prática, muito. Você não acha que a igreja tem que ser mais aberta, ir para a rua, se aproximar mais do povo, né? Celebra a missa, óbvio, né? Rezar o texto, isso é o mínimo do mínimo que tem que ser feito. Mas na medida em que ela não se abre para a sociedade, né? Não vai para a rua, isso não prejudica e não termina limitando a participação de outros cristãos? Não tenha dúvida. O que o Papa chegou para os padres e disse assim, o sujeito que quer ser padre, ele tem que cheirar a ovelhas, tem que ter cheiro de ovelhas. O que ele quis dizer? Ele tem que estar no meio do povo. Mas, Toninho, nós tivemos momentos bons na Igreja Velha, digamos assim. Você não conheceu o Frei Damião? Conheci, sim. Quem foi o Frei Damião? O Frei Damião tinha a Santa Missão lá em Tenquinou, no município de Riachão. Um frade franciscano desse tamanho, saiu do país dele, da Itália, veio para o Brasil, morreu aqui pobre, sem nada. É reverenciado até hoje. Quem conheceu o Frei Damião, esse povo do Nordeste inteiro, gostaria de ver o santo. Ele não é ainda beato. A hierarquia da igreja, né? Quer dizer, Frei Damião, um santo mesmo. Frei Miguel em Aracaju, santo também. Então a igreja tem muitas coisas boas. Padres que muitas vezes tiveram que de confronto, até por políticos, por razões políticas. Mas por quê? Porque ele queria exercer o papel de padre, lutar pela justiça, pelo bem comum, para ajudar os pobres, para ter misericórdia, compaixão, piedade. Todos aqueles dons que Jesus, no Sermão da Montanha, então lá falou, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos. Então, a igreja fica se pegando nessa coisa de hierarquia, não se abre. Outra coisa, você já viu alguma mulher padre? Não. Então, o que é isso? Machismo também. Aí o Papa Francisco quer fazer isso, eles ficam... Outra coisa também, Padre Zezinho uma vez me disse, eu não sei quando vai acontecer, mas um dia a igreja vai ordenar padres casados. Ele acredita nisso, eu também, porque não vai ficar a vida toda assim. A vida não vai casar todo mundo, não. Eu posso querer ser um padre e quero ficar solteirão. Eu não quero ter mulher, eu quero ser um padre. E São Paulo fala na Bíblia, tudo está escrito, rapaz. Paulo fala, se você não aguentar, é melhor casar. Ou seja, se você não aguentar ficar solteiro, está sentindo falta de mulher, então case. Francisco de Assis fez isso no movimento dele. Tinha um monte de jovens que seguia ele, mas ele percebia que tinha uns que queriam namorar, queriam ter mulher. Ele chegou e disse, meu filho, não tem nenhum problema. Você continua seguindo as nossas orientações aqui, a ordem franciscana, mas você vai lá ter sua mulher. Mas olha, case, viu? O que ele quis dizer? Faça direito. Se case direitinho com a sua esposa e tal. Então a igreja também precisa rever isso. É um tabu, né? Naquela época, todo mundo fala que a igreja não fez isso para não perder os bens. Que é um outro erro. A igreja perder bem, e era para ter bem? Era para estar cheia de imóvel, cheia de coisa. Não. E ela precisa do imóvel, também precisa. Não vamos ser radical. Tem gente que diz assim, a igreja fala, por que é que não vende o Vaticano? Pô, isso é ignorância. O Vaticano, hoje eu estive lá para felicidade, gostaria que todos pudessem ir lá. Eu pensei que nunca ia, graças a Deus fui. O Vaticano é uma obra de arte, aquilo é uma história, processo histórico. Ali teve reis que, para aproximar dos cristãos e tal, foi ajudando, foi a própria política, ou seja, foram os líderes, os príncipes, os reis daquela época, que se juntavam para poder construir aquilo ali. Rosal, só para concluir, você está com um desempenho belíssimo, né? Você demonstra que é profundamente conhecedor, né, do tema, mas assim, quando eu falo da igreja ir para a rua, eu faço uma ligação com o que aconteceu no Supremo Tribunal Federal, que aprovou, né, formou maioria, né, liberando o uso da maconha, até, salvo engano, 40 gramas. Para mim isso é uma tragédia social. Mas cada um pensa da sua forma. Porque você é conservador, não. Eu aprendi isso. Meus pais me deram essa formação. Então, eu condeno veementemente e terei posições firmes publicamente, mesmo que isso me custe... o seu futuro. Pode não ter problema, né? O que é que a igreja poderia fazer ao invés de ficar apenas criticando nas suas homilias? Na rua, o que é que a igreja pode fazer? Qual a igreja que tem uma força extraordinária pode fazer junto ao Congresso, né, que tem seus representantes em cada estado, para que isso seja revertido?
Primeiro é o seguinte, o que falam aqui do Brasil? Que a educação do Brasil é ruim. A crítica que todo mundo faz, todos os jornalistas falam, não, a educação desse jeito, as escolas assim, assim. A maconha é liberada em vários países, mas os países que se estruturaram. O meu filho, ele esteve em Vancouver, no Canadá. Ele foi fazer aquele intercâmbio. Ele fez inglês, estudou inglês e foi fazer um intercâmbio. E ele, com 16 anos, já com medo, o pai e a mãe, nós ficamos com medo. O filho vai lá para esses países que não conhece. Ele chegou lá e, quando ele voltou, eu perguntei, o que você achou? De que lá não tinha violência, não tinha droga. Ele disse, meu pai, lá em Vancouver tem uma rua da maconha. E você passava, você viu um monte de jovens de lá formando. E você entrou lá? Não. Ele disse, não entrei porque o senhor me ensinou, me deu princípios da educação para que eu evitasse esse tipo de droga. Então, veja, lá um país desenvolvido, em que a educação funciona, em que as estruturas familiares, elas conhecem o valor de você ter esses princípios, digamos assim, virtudes do caráter. Então, não teve nada. Eu fui, na viagem que eu fui a Roma, que conheci o Vaticano, nós estivemos em Florença. Cheguei de noite, eu saí de lá no Azul, tinha lá uma lojinha, e vendia canabidiol, não sei o quê, não sei o quê. Se chegar ali e quiser comprar alguma coisinha, você compra. Mas é aquela coisa organizada, você vai lá, o país autorizou, tanto isso, tanto aquilo. Aqui o cara vai dar 40 gramas. Quem vai fiscalizar isso aí? Então o Supremo não contribui com o Brasil desse jeito. Eles dizem, vamos fazer o seguinte, vamos chamar as igrejas. Ninguém faz isso aqui no Brasil. Seus líderes religiosos, evangélicos, católicos. Por que não faz um grande congresso no Brasil, unindo eles? Olha, o nosso trabalho como seguidores de Cristo, evangelizadores, nós vamos nos movimentar para o Congresso Nacional aprovar uma lei que não vai fazer, que não vai prejudicar a juventude. Uma lei em que a educação vai ter mais recursos, sim, por lei. Por que nós não fazemos a manifestação em frente ao Congresso Nacional, os líderes das igrejas todas? Você sabe quantos bispos tem no Brasil, quantos padres tem, quantos pastores? Cada um levar um ônibus de sua cidade, lá de Riachão da Sul, da minha Lagar. Vou chegar lá em Brasília, atola aquilo ali de gente. Mas não, eles fazem ficar brigando. A minha é melhor, eu sou o melhor. E porque Jesus está dizendo, você tem que dar isso. Tem que dar dinheiro, a gente só está mantendo. E qual é o retorno? É aquilo que você disse. E as ruas? Quando você vê um padre Júlio Lancelotti lá em São Paulo. São Paulo tem 35 mil pessoas morando na rua. Entre pobres, gays, crianças, deficientes. Quer falar do Evangelho de Jesus? Vai viver no meio desse pessoal. Vá nas prisões. Você pensa que lá só tem aqueles marginal que matou, que traficou? Não, ali tem um pobre, coitado, um jovem que não teve educação, atirou em alguém e está lá a mãe sofrendo. Eu vi uma experiência aqui nessa penitenciária antiga de Aracaju. Um colega tinha cometido um erro, ele estava pagando, e aí eu perguntei, como é que você está sentindo? Ah, meu amigo, fui visitá-lo. O que a Bíblia diz? Estive preso e foste me visitar. Como é que eu digo que sou seu amigo, na hora que você comete um erro, ele abandona? Eu fui. Quando chego lá, a coisa que mais me tocou até hoje, quando eu me lembro, dá vontade de chorar. Ele dizia, quando eu vejo a minha mãezinha vindo ali com a marmita na mão, eu comer uma comidinha diferente, eu não aguento. Quer dizer, está aquela mãe lutando para ver o filho sair daquela prisão, ela sabe que o filho dele não é mau, mas foi induzido por uma sociedade que vive desse jeito que a gente vive aqui no Brasil e nesses países da América Latina. Sofrendo, e as igrejas pedindo dinheiro. Eu estou dizendo, você pensa que Gonçalo, você também está radicalizando. Não sou contra, não. O dízimo, contribuir com a igreja é verdade, agora eu só contribuo se o meu coração falar. E se o meu coração não falar, quer dizer, não ver bom testemunho, por que eu vou enriquecer aquela igreja para ela botar um sino de 5 milhões, para ela botar cadeiras, bancos de 2, 3 milhões, tantos bancos? Para quê? O que significa o Evangelho de Cristo? Em qual momento da Bíblia você viu Jesus dentro de um templo famoso dizendo, aqui é a minha igreja? Ele vivia no meio dos pobres, no meio de todos, dos políticos. Jesus deu um grande exemplo quando estava lá diante de Pilatos. E ele não condenou Pilatos. Ele disse, pecado maior, governador, é daquele que me entregou, Senhor, do traidor. Por isso que esses traidores hoje, traidor de mulher, traidor de político,
São péssimos exemplos. Que a traição mata qualquer um. Como é que eu sou seu amigo durante 50 anos? Aí porque eu vou para um poderzinho, para um negócio, mas Betulino não pode participar. Então deixa ele sair, então corta ele. Não, eu tenho que ser justo. Não, tirar Betulino eu saio. É como você dizer, eu sou um deputado cristão. Ah, é? Vai aprovar aqui essa lei. Não aprovo, não. Não, mas o partido fechou que vai aprovar. Não, eu não aprovo. Então, o senhor vai sair do partido, saio. O senhor vai perder o mandato, perco. Você já viu algum desses? Não. Me aponte. Se você um dia se tornar um político, você já é político, mas no dia que você chegar numa Câmara Municipal, ou federal, ou estadual, e não tiver esse testemunho, para mim, isso é o que eu penso. Está fora exatamente dos princípios de Jesus Cristo. A palavra do cristão é sim, sim ou não. Isso aqui eu faço, isso eu não faço. Ah, mãe, aí eu vou ter que botar outro no seu lugar. Bota. Rosalvo, muito boa a sua entrevista, parabéns, você demonstrou extremo conhecimento, né? Com certeza teremos um público extraordinário assistindo neste domingo. E eu espero que Deus lhe ilumine cada vez mais você, com sua esposa, seus filhos, toda a sua família. Parabéns, muito obrigado. Pode ficar à vontade para fazer a sua conclusão. Betulino, muito obrigado. Eu vim porque já lhe conheço, que é outra coisa que eu não gosto. É de demagogicamente a uns certos programas, ou então... Eu dou um exemplo simples, um sepultamento. Eu fui no sepultamento da minha mãe, depois fui da minha cunhada, uma menina maravilhosa, e já fui de vários amigos. E uma certa vez eu cheguei no cemitério, estava sendo enterrada uma médica, irmã de uma amiga minha, uma pessoa boa. Aí, só dá uma palavrinha aí, eu disse, eu não costumo vir ao cemitério só por vir, por hipocrisia. Porque aquele sujeito que morreu, criminoso, matava gente, ladrão, corrupto, prejudicou muita gente. Mas chega lá no cemitério e diz, olha, não, era um homem bom como? Se ele fez tanta perversidade. Se você dizer, e o perdão? Bom, o perdão tem, se você pedir perdão de verdade. Se Jesus sentir que o perdão é puro de coração. Por isso que tem gente que fica assim, mas esse marginal tem que cortar o pescoço. E se for seu pai? E se for seu irmão? Um desses momentos de desespero, pega um revólver. Vamos lá, um tema que se discute muito no Brasil, de aborto. É muito fácil você falar. Vamos pegar, que a regra do Evangelho, a Bíblia fala assim. A Bíblia fala que todos têm vida. A ninguém se deve permitir o aborto. Dizer não pode. Em país nenhum devia ser assim. A pergunta é, quem vai cuidar da criança? As instituições, o Estado que tem essa obrigação, as instituições religiosas, tem ali algum lugar, um orfanato que vai pegar aquela criança, vai acompanhar a gravidez, nasce o menino e ela vai criar. Os Estados, inclusão social, quando se fala em inclusão social, o que é inclusão social? Incluir todo mundo. Então, sabe, Betulino, eu costumo a não participar de hipocrisia. Então, até nisso eu disse, eu não venho aqui no enterro de uma pessoa que eu sei que foi má. E que todo mundo vai chegar lá e dizer que foi bacana. Aliás, a gente evita falar muito em política nessas entrevistas, mas eu sou jornalista. Teve o enterro de uma pessoa, um líder político aqui, que foi fantástico. Eu fui porque eu conheci ele. Conheci por muitos anos esse. Eu era jovem quando eu conheci ele. E vi que aquele camarada tentou mudar muitas coisas na vida política aqui do Estado e tal. E era um monte de gente cercando ele. Depois traíram tudo. É o que acontece muito em política. Sai tudo para outros partidos. Traidores. Eu cheguei lá, foi lá no velório, no enterro do cara. Aí teve um cidadão, foi uma coragem danada. Nós devíamos pedir perdão a ele, ao falecido. Devíamos pedir perdão a ele. Porque traidores somos nós, que conhecemos ele e convivemos com ele. Então, a traição, a hipocrisia. Aliás, Jesus condena a hipocrisia. Ser poucos caiados, vocês me falam, me louvam pela boca, por dentro são lobos vorazes. Assim a gente tem que refletir a nossa vida. Será que eu estou sendo realmente um pai autêntico, um marido autêntico, um namorado autêntico, um jornalista autêntico? Porque eu cobro do político e eu, jornalista. O que eu tenho de autenticidade? Então, talvez por isso que às vezes me causa, como dizia o outro, espécie de você estar indo para um evento só por ir.
Ah, não, mas eu tenho que ir. Eu não vou, está cheio de porta. Eles não vão dar chance de você falar. Que é uma outra coisa que acontece muito na igreja também. Eu me lembro que eu estava fazendo uma pregação, uma palestra, me pediram fazer uma palestra para experiência de vida religiosa como leigo para casais. Então, quando eu cheguei naquela palestra, eu disse aqui, infelizmente, hoje muitos homens vêm à igreja para agradar as mulheres, mas na prática, eles têm outras mulheres, eles namoram fora, eles abandonam a família e depois eles vêm para a igreja para mostrar à mulher que é religioso. Isso é hipocrisia. Quando eu fiz isso, eu olhei para os olhos dos homens que estavam na palestra, os caras me engoliam assim, isso deve ser um santinho, né, de pau oco, nem falar disso. Aí eu entrei e disse assim, quando eu era jovem, com 18 anos, 19, fui para Pernambuco, fui trabalhar lá, eu frequentei os cabarés do Recife. Os cabarés, eu fui levado pelos antigos, pelos coroas, os caras que já estavam acostumados. E a primeira coisa que um camarada disse lá na empresa que eu trabalhava, disse, e aí, galera, quando é que recebe o salário? Vamos no cabaré quando você receber. Me levaram para o cabaré. Só que o cabaré não me engoliu. Eu tive a chance de refletir. Já naquela época, eu comecei a me lembrar, rapaz, mas eu andei tanto na igreja. Então, se eu fizer isso, então eu comecei a me afastar. Mas eu pequei, eu errei. Então, eu não sou nenhum santo. Não sou, mas não sou mesmo. Mas sou um cara justo. Eu procuro ser ético, responsável pelo que faço. Que o santo se nos proteja. Um abraço. Aqui o nosso foco é com a verdade.